O anjo do Senhor passou. 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 Lá no deserto onde
texto aqui está em Mateus capítulo 9, no verso 27, diz: partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu então severamente: cuidai para que ninguém saiba disto. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Amém, irmão? Vocês podem sentar? Irmãos, eu costumo olhar esse texto e dizer que Jesus pediu demais. Você tem ideia do que é uma pessoa cega? Não sei quanto tempo eram cegos, não sei o que eles viviam. Eles são cegos. Imagina você cego. Como, entre aspas, né, é inútil, entre aspas, né, é inútil uma pessoa cega. Inútil porque você que está acostumado a caminhar sozinho, pega um ônibus, pega um metrô, dirige um carro, pilota uma moto, você que resolve os seus problemas, de repente, faltando a visão, as coisas ficam bem limitadas, mas ficam tão limitadas que algumas pessoas desistem da própria vida, se suicidam até. Então imagina uma pessoa que está ali mendigando, não pode trabalhar, depende de um para dar um pedaço de pão, alguém para dar um sustento, e de repente Jesus vem assim: vocês creem que eu posso abrir os olhos de vocês? Nós cremos. Ah, então enxerga. Agora fica, ó, caladinho. É pedir demais ou não é pedir demais? Aí diz a Bíblia que Jesus os advertiu o quê? Severamente. Eu entendo por essa palavra severamente que Jesus foi enfático, Jesus foi taxativo, tipo, eu não quero que vocês divulguem isso, não falem nisso. Adiantou? O fato é que quando nós somos tocados pela graça de Deus, não conseguimos mais nos calar. Não dá para calar, irmão, não dá. Aleluia a Deus! Não dá, nem se Jesus disser não fala de mim, Jesus, não dá, pede outra coisa, porque não dá. Amém? Não tem como. A vida nos tocou, agora nós somos vivos. Como que eu vou ficar parado se eu sou vivo agora? Eu podia ficar parado antes, mas agora eu estou vivo. Querendo ou não, eu vou me expandir, eu vou crescer. É o natural do que é vivo. Ele nos ressuscitou, estando nós mortos. Ele nos vivificou, nos deu vida. Então agora, o que Jesus pede àqueles 2 cegos, eu considero realmente pedir demais. Não adiantou e não ia adiantar com ninguém que tivesse recebido tamanha graça, tamanho toque das mãos poderosas do Senhor Jesus. E agora imagina esses homens chegando nos lugares por onde eles antes estavam, ou se um dia eles tiveram uma casa, e enfim, qual era a situação agora, as pessoas olhando para eles: caramba, você não é aquele cego? Sim, sou aquele cego, mas não, Jesus falou porque eu não posso falar nada. Eu sou aquele cego, acabou a história. Não, eu sou sim aquele que era cego, mas um homem chamado Jesus tocou nos meus olhos, e das trevas agora estou na luz. Como que alguém pode se calar com isso? Teve um homem que Jesus, lá em Marcos 5, o endemoniado gadareno, Jesus vai e atravessa num barco, chega na região deles, lá a história dos porcos, né, que se precipitaram de espinhadeira abaixo. Quando o homem, diz a Bíblia que ele era preso com algemas e grilhões, ele despedaçava tudo e partia para os sepulcros, pegava pedaços de rochas e se machucava. Ninguém podia nem passar naquele lugar, porque se passasse ali,
ele, endemoniado, sem noção do que estava fazendo, um estágio que eu considero bem pior do que a loucura, o endemoniado, ele saltava em cima das pessoas, ele batia nas pessoas, podia até matar, então ninguém podia passar naquele lugar. Olha o estado desse homem. Ele vivia nu, não tinha noção de nada. Se era sol, ele está debaixo do sol. Se é frio, ele está debaixo do frio. Se é chuva, ele está debaixo da chuva. Noção de absolutamente nada. E possesso, quando Jesus desce do barco, ele parte para cima e os demônios começam a falar pela boca dele. Aquele homem não tem direito nem de falar o que ele quer. Ele está num estágio de possessão horrendo, horripilante. Ele nem pensa mais. E os demônios falam por ele: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Tu vieste atormentar-nos antes do tempo? E Jesus liberta aquele homem. Legião, sai desse homem. Aquele homem fica liberto. Aí Jesus, depois de toda aquela situação, Jesus está entrando no barco para ir embora. Aí ele se aproxima, já com uma capa sobre os seus ombros, que um dos discípulos deu para ele se cobrir. Ele chega perto de Jesus: Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. Jesus falou: não, volta para a tua cidade e conta lá como Deus teve misericórdia de ti. Aquele homem foi, diz a Bíblia, para um lugar chamado Decápolis, que tinha 10, por isso chamado Decápolis, eram 10 províncias gregas, 10 províncias gregas no Nordeste Asiático. E aquele homem que era conhecido e que deixou para trás uma família, uma série de coisas e foi parar lá onde ele estava ali endemoniado, aquele homem agora anuncia Jesus de uma maneira extraordinária. Aquele homem, diz a Bíblia, dizem historiadores, que ele fez notório o nome de Jesus naquele lugar. Por quê? Porque alcançou uma graça e não conseguiu mais se calar. Passou a usar a sua língua, que antes era propriedade do diabo, o pai da mentira. Agora ele deu a sua língua para o Espírito Santo, o Senhor da verdade. Ele passou a usar todo o seu ser para anunciar as grandezas de Jesus Cristo. Todo mundo conhecia aquele homem. E quando Jesus diz para ele: não entra no barco, não vem atrás de mim não, vai para tal lugar e fala como Deus teve misericórdia de ti. Aquele homem, ninguém calaria aquele homem. Ninguém calaria aquele homem. Sabe por que ninguém calaria aquele homem? Porque ele tinha um reflexo do passado da própria vida dele. Aleluia a Deus. Não é porque ele foi tocado por Jesus, mas também porque ele podia olhar para trás e ver a miséria em que ele um dia viveu. O ser em estado vegetativo que ele era, uma peteca, um brinquedo nas mãos das legiões de Satanás. Impossível se calar, impossível calarem aquele homem. Aquele homem foi, em Decápolis, o primeiro missionário de Jesus Cristo, e digo mais, o mais poderoso que já passou por ali. Sabe por que ele foi o mais poderoso? Porque quando ele olhava para a vida dele, ele sabia que ele não tinha vida, não teve vida há um tempo. Ele sabia que ele não teve absolutamente nada. Ele era que nem um verme, desprezado. As pessoas jogavam comida para ele de longe, porque nem perto dele podiam passar. Ninguém queria nada com aquele homem. Ele olhava para a história da vida dele, ele via que ele era um nada, um zero à esquerda, mas agora ele olhava e se via um cidadão decente. Ninguém calava aquele homem. Sabe por que muitos de nós conseguimos nos calar? Porque não temos a dignidade de olhar para trás e ver o lixo que nós éramos. Sabe por que tem aqui dentro nessa noite gente mentirosa?
Gente sem vergonha, que não sabe olhar para o seu passado de lama. Sabe por que nessa noite pessoas aqui nunca serão nada? Porque pensam que são alguma coisa. Nunca serão nada, sabe por quê? Porque sequer conseguem olhar para trás de antes de conhecer Jesus Cristo, e nem antes de conhecer Jesus Cristo não reconhece a miséria que era. Aquele homem olhava agora e dizia assim: eu ia para o inferno, eu nunca seria nada, eu nunca vestiria uma roupa, eu nunca sairia de cima dos túmulos, eu nunca deixaria de comer restos podres que as pessoas jogavam para mim. Agora ninguém me cala. Foi o maior missionário de Decápolis. Mas sabe por quê? Porque ele reconhecia as grandes obras que Deus fez na vida dele. Se não reconhecermos, irmãos, as grandes obras que Deus fez na nossa vida, nunca seremos nada. Mas para reconhecermos essas grandes obras, temos que entender o lixo que éramos sem Cristo. Todos, sem exceção, seja o riquinho ou o pobre, seja o playboyzinho ou quem morava debaixo do viaduto. Quando entramos debaixo das asas de Deus, somos todos iguais, todos lixo. Tem ninguém melhor que ninguém aqui dentro. Ninguém! O apartamento de alguém aqui não vale mais que a casa alugada do outro. Quem mora aqui no seu apartamento, na sua suíte, não vale mais do que quem mora na favela, em cima do esgoto. E é assim que nós nos transformamos em tochas vivas nas mãos de Deus. Que nem Paulo diz, como tendo tudo e nada tendo, não faz diferença. Então, meu irmão, sabe por que tanta gente se cala? Porque pensa que é alguma coisa. Aqui nesse ministério, uma mulher que foi expulsa daqui quando eu estava na prisão, e eu já tinha dado o recado: se ela não sair, quando eu sair da prisão, eu ponho ela na rua. Esqueço o nome dela agora. E essa mulher dizia que a palavra desse ministério não era para a classe social dela. Ela aceitou a palavra, mas o grupo elitizado que ela frequentava, uma pobre coitada, uma mulher que tinha uma pinta de que era alguma coisa, porque os coleguinhas dela, as daminhas que ela conhecia, eram tudo espíritas, tudo católicas, tudo budista e rica. E ela dizia que a palavra que Jesus tem dado nessa terra era muito forte e não era para o grupo de amizades dela. O que uma pessoa dessa se acha? Se acha alguma coisa. Irmão, há um provérbio que dizem que foi Martinho Lutero, que me fala até agora, e que diz o seguinte: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não se considerar e não for nada, Deus não pode fazer nada. Deus não pega, Deus cria do nada, haja e ouve. Ele traz à existência as coisas que não são como se já fossem. É do nada que Deus cria. Deus está precisando de um exército, mas um exército que tem que ser formado de vale de ossos secos. Um exército que não é nada. Quando você olha para um vale de ossos secos, você teme esse exército? Você está preocupado com o exército de vale de ossos secos? Pois é aí que Deus tem o seu poder. Daquilo que nada é, Ele mostra que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então, meu irmão, é impossível se calar quando Deus realmente entra e toca nas nossas vidas. Mas você vai dizer assim: eu conheço pessoas que nem tocam no nome de Jesus, são crentes agente 007. Não se iluda, eles não são crentes. Alguém que tem o Espírito Santo ferve por dentro. Recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis o quê? Minhas testemunhas.
Quem tem o Espírito Santo salta montanhas, pisa muralhas. Quem tem o Espírito Santo, meu irmão, até de boca fechada exala o poder de Deus. Quando você vê esses crentinhos mortos por aí, meu irmão, não se iluda, eles não entrarão no reino que nós entraremos. Eles não fazem parte. Eu sou crente, mas aqui é meu trabalho, eu não falo de Jesus. Ali é meu amigo, eu não falo de Jesus. Eu não posso atrapalhar um amigo, eu não posso magoar o meu patrão, eu não posso descriminalizar ninguém. Esses não são nada, meu irmão, esses não têm o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo é impossível se calar. Impossível, meu irmão. Há uma passagem que o Senhor Jesus diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem tem o Espírito Santo na sua vida ferve pelas coisas de Deus. Ferve, meu irmão. Não consegue se calar, não consegue ficar parado, não consegue se deter diante de nenhuma situação. Aleluia! Não consegue, meu irmão. O Senhor Jesus, lá em Marcos 3:20 ao 21, está realizando a obra de uma maneira. Ele vai ali, ele cura um enfermo, ele vem aqui, ele expulsa um demônio, ele vai ali, ele prega, ele volta, ele anuncia de novo, ele diz que a família dele são os que fazem a sua vontade, e a sua família vai lá e diz: temos que levar esse cara para casa, ele está louco, ele está fora de si, ele perdeu o juízo, diz a revista, a Bíblia King James atualizada. Que os parentes de Jesus disseram que ele tinha perdido o juízo. Sabe por quê? Porque era templo do Espírito Santo. É assim que tua família tem que te ver, meu irmão, como um louco. Aleluia! Que perdeu o juízo, que ficou fanático. Aleluia! Que nem Jesus. A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Templo do Espírito Santo é isso, meu irmão. Não se detém diante de nada. Tem uma direção, e essa direção não são os teus passos que traça, é o Espírito que está dentro de você, que clama, Abba Pai, e te impulsiona na vontade de Deus. Lá em Atos 4, os apóstolos estão diante de autoridades. Aleluia, Deus! Estão colocando em risco a sua vida. Glória a Deus! Já tinham visto tantos morrerem. Tiago já tinha, a cabeça de Tiago já tinha ido para a bandeja, a de João Batista também. Jesus já tinha ido para a cruz. Estevão já tinha construído uma glória debaixo de chuva de pedras. E de repente, Pedro, João estão diante do Sinédrio, das autoridades, do Império Romano, colocando a sua vida em risco. E daqui a pouco dizem para eles assim: cala a boca, não queremos mais ouvir o nome desse tal Jesus aqui. Vocês querem lançar sobre nós o sangue deste homem? Vocês mancharam, vocês infectaram Jerusalém com essa doutrina. Vocês contaminaram todo mundo. Aleluia! Basta, não falem mais, julga entre vocês. Aleluia! Porque nós já decidimos, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E nós, e o Espírito Santo que Deus dá àqueles que o temem, somos testemunhas. Aleluia, Deus! Meu irmão, sabe por que tanta gente se cala? Sabe por que tanta gente nunca vai ser nada? Porque verdadeiramente não é templo do Espírito Santo. Deus não nos deu espírito de covardia, de temor sim, de ousadia sim, moderação sim, mas não de covardia. Uma igreja calada, meu irmão, não é porta-voz de ninguém. Uma igreja que não se preocupa com o trabalho de Deus não presta para nada, não é igreja. Uma igreja que não lança a mão do arado sem olhar para trás não é igreja. Uma igreja que não ara a terra que nem Eliseu,
é nada. Nunca vai haver um Elias para lançar o seu manto sobre os ombros de alguém que não está esperando que o céu se mova, que está na expectativa. Meu irmão, o Espírito Santo tem passado todas as noites em nosso meio. Todos os cultos ele tem realizado a sua obra. Enquanto uns são foco do facho de Deus, outros estão sendo postos fora. Porque nem todos os que pisam nessa terra entenderam quem é o Deus desse lugar. Ele não é o mesmo Deus dos assembleianos. Você já viu político aqui? Aleluia a Deus! Ele não é o mesmo Deus dos batistas. Por acaso eu uso um anel da maçonaria? Por acaso os padres aceitam a doutrina da geração de Jesus Cristo como aceitam as doutrinas batistas? Se eles estão de acordo, é porque andam no mesmo caminho. Então, meu irmão, se o Espírito de Deus verdadeiramente entra em nossas vidas, nós não conseguimos nos calar, não conseguimos nos deter. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos, eu não consigo. Mas vocês vão morrer, então vai matar, porque não dá para me calar. Aleluia a Deus! Glória ao Senhor. Essa é a realidade, meu irmão. Eu não estou dizendo que se você é templo do Espírito Santo, você vai querer falar, não. Eu estou dizendo que se você é templo do Espírito Santo, você não consegue se calar. Ele fala pelos teus lábios. Aleluia a Deus! É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. De uma igreja que não tem pagado o preço para ver Deus. Uma igreja que não tem levado a sério, dobrado os seus joelhos. Uma igreja que ouve, 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 entra por um ouvido e sai pelo outro. É disso que eu estou falando. De um povo que não é povo, de uma gente que não é gente, e de uma igreja que não é igreja. É disso que eu estou falando. Mas graças a Deus nas alturas, porque o seu exército pode ter um que ele ganha a guerra. Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Tem que despertar, meu. Tem que despertar. O exemplo bíblico é que estavam lá reunidos no mesmo lugar, orando, louvando, de repente veio do céu um som veemente, impetuoso. Aleluia a Deus! Esse papo de não falta nenhum culto, besteira. Ninguém alcança ministério dentro da igreja. Ninguém alcança o ministério dentro da igreja. Ministério se alcança na intimidade do quarto com Deus. Você acha que eu alcancei o ministério da restauração dentro da igreja? Engrandecido seja o teu nome. Isso significa que eu teria que ter ouvido a restauração dentro da igreja. Eu ouvi restauração dentro do meu quarto. É desse preço que eu estou falando. Quando você sabe que um restaurante tem um alimento que você gosta, você tem condições de pagar, você vai lá todo dia almoçar. Aleluia, aleluia.
Muita gente diz que ama a Deus, mas Deus já não o vê há muito tempo. Deus já não ouve mais o seu nome sair dos seus lábios há muito tempo. E quando sai é para engrandecimento próprio. Aleluia. Muita gente está usando o nome de Jesus para se destacar e não para destacá-lo. Aleluia. Muita gente está decorando meia dúzia de versos bíblicos, sabe para quê? Para se engrandecer em cima dos irmãos. O Deus vivo, meu irmão, não entrega o nome dele às carnes. E naquele grande dia, muitos dirão Senhor, Senhor, e ele já tem resposta para cada um. Então, meu irmão, é impossível se calar quando somos tempos do Espírito Santo. Ficamos inquietos. Jesus me dá uma ordem. Jesus me manda fazer alguma coisa. Aleluia! Usa-me ou eu morrerei. Aleluia a Deus. Santo de Israel. Usa-me ou morrerei. Aleluia, aleluia. Tem gente aqui nesse ministério, meu irmão, que nunca nem sequer se preocupa em entregar um CD para uma pessoa ou dar um site. Tem gente aqui nesse ministério que tem Facebook secreto para os seus amigos do mundo e um para disfarçar para a igreja. Nunca conheceram o dom do Espírito Santo, nunca soube o que é as virtudes do século vindouro, nunca soube o que é ouvir o toque de Deus na sua vida e nunca saberá. Jesus Cristo está procurando pessoas que rasguem essas vestes rotas e mostrem o peito para que o Espírito Santo possa encher. Então, meu irmão, é impossível se calar. É impossível. Não dá para se calar, você não consegue. Os apóstolos estavam reunidos e de repente Jesus está sepultado. E alguém diz, as palavras dele eram poderosas, né? Todo mundo com medo, todo mundo achando que a história acabou. O terceiro dia ainda não chegou. Alguém diz, as palavras dele eram poderosas, né? Que coisa, quando ele pregava nós sentíamos uma coisa diferente, né? Aí os apóstolos começam a falar assim, é mesmo, as palavras dele, né? É mesmo, as palavras dele, né? É, as palavras dele, né? Alguém puxou uma pena e um pergaminho e começou a escrever as palavras dele. E quando Jesus ressuscita, e quando o Espírito Santo desce no Pentecostes, eles viram que as palavras dele, que estavam dentro deles, fariam um efeito tremendo. Graças a Deus e a eles, hoje o céu está povoado com milhões de salvos. Sabe quem é o responsável pelos milhões de salvos, inclusive pela minha e pela sua alma? Aqueles que venceram nas arenas, que não temeram as suas vidas. Aleluia. Se eles tivessem negado dentro das arenas, meu irmão, você acha que o testemunho daqueles que morreram dentro das arenas, jovens, mulheres e crianças e bebês, você acha que o testemunho que chegou até nós foi contado por eles, se eles morreram lá? Você acha que o testemunho foi contado por ele? Foi contado por crente? Se os crentes tinham que fugir de lá para não serem mortos, o testemunho das arenas foi contado pelos ímpios e chegou até nós. Foram os ímpios que ficaram impressionados com a fé dos nossos irmãos. Foram os ímpios que muitas vezes escreveram. Foram os ímpios que levaram de boca em boca até chegar nas nações. E são os ímpios também que vão levar adiante o meu e o seu testemunho. Porque vão dizer, eles são loucos, mas eu nunca vi tanta sabedoria. Eles são loucos, mas eu nunca vi tamanha autoridade. Eu nunca vi tamanha coerência. Glória a Deus. São os ímpios
que vão levar os nossos testemunhos. Afinal de contas, nós estamos nesse mundo para testemunhar para quem? Para quem é santo? Desde quando o santo precisa de testemunho? Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. Então, meu irmão, acredita nisso. Hoje você tem que chegar diante do seu espelho e olhar para você mesmo e se perguntar: onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito Santo? Aonde está Ele? Cadê o poder do Deus Criador? Cadê aquele que expulsa legiões de demônios? Cadê aquele que diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido? Onde está Ele na tua, na minha vida? Onde está? Ilusão, fantasia. Pessoas estão sustentando a sua vida espiritual por causa de um rótulo de igreja. Se tirar aquela placa lá de fora, talvez muitos tenham mais aqui, porque não sabem ser igreja, precisam de rótulo e precisam de tijolo. Quem é templo do Espírito Santo, meu irmão, por onde passa, deixa as marcas e o bom perfume de Jesus Cristo. Glória a Deus. Por onde passa. Quando os apóstolos dizem: nós não podemos deixar de falar, eu entendo que ele está querendo dizer o seguinte: olha, mesmo que nós tentássemos, já sabemos que não vamos conseguir. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? O Espírito Santo, ele deseja nos usar tão ardentemente, violentamente, poderosamente. E se ele não está usando, é porque realmente nós estamos muito aquém da realidade. Muito aquém. Você não pensa que você vai entrar todos os dias nessa porta e vai ouvir, vai para casa e vai voltar, e vai ouvir, vai para casa e vai voltar. Não pensa que vai ser assim sempre. Deus está dando um tempo para que haja mudança. Se Ele olhar e ver que não consegue fazer de você uma tocha viva na terra dos mortais, chegará um dia em que você não terá mais forças para estar nesse lugar. Ou será que você já não viu tantos que já aqui estiveram e hoje já não conseguem mais chegar? Não é porventura que está escrito que isso aqui é um centro de seleção? Muda, meu irmão, radicalmente. Prende na parede da tua casa alguma mensagem. Olha quantas Deus tem revelado. Usa uma camisa com uma mensagem. Esteja sempre pronto a sacar de uma espada e lançar sobre alguém alguma coisa do ministério. Se alguém vai ficar de cara feia contigo, que não seja o Deus vivo. Se alguém vai se tornar o teu inimigo, que não seja o Deus vivo. Agora não ouses pensar que vem para cá se abrigar debaixo de um nome de uma igreja, para depois lá fora fazer o que bem quer com a sua própria direção. Não ouses pensar que o Deus dessa terra é palhaço, que tem emprestado o nome dele para pornografias espirituais. Membro deste lugar, meu irmão, só tem obra espiritual se for aprovada deste púlpito. Se tu tem obra lá fora que esse púlpito não aprovou, vai embora com as tuas obras. Aleluia. Que ela não tem parte nessa terra. Hoje você está ouvindo o que tem que ouvir. E aproveita, porque nem sempre Deus dá duas oportunidades. Quem é cheio do Espírito Santo tem que andar junto com este púlpito. Porventura não é por considerar que este púlpito é cheio do Espírito Santo que você sentou aí. Aleluia, Deus. Como que as tuas obras agora são diferentes deste púlpito? Louvado seja o teu nome. Como ousa? Quer dizer que esse púlpito tem o Espírito Santo só naquilo que te agrada, o teu orgulho, sem vergonha, sem sentido e descarado. Com 30 anos de evangelho, quantos eu vi caminhar dessa maneira?
E hoje nem de tapete eles não prestam mais. Mas Deus nos tem chamado a uma grande e tremenda obra, e que este mundo ainda sofrerá a espada de Deus que há de saltar pela nossa garganta. E Deus está preparando uma nova dispensação, em que alçaremos voos mais altos. Hoje já está sendo difícil encontrar um cristão que não tenha ouvido uma mensagem da voz da restauração. Já está sendo difícil. E nós nunca entramos num canal de televisão. Aleluia. Nós nunca tivemos um programa em uma rádio comercial. Será que não dá para avaliar o poder que Deus tem nessa terra, em que você saiu lá do asfalto e Deus te trouxe pela mão para entrar aqui no alto desse morro? Para nós concluirmos, aquele homem, o gadareno, o endemoniado, depois que ele reconheceu que não tinha vida. Você reconhece que antes de Jesus você não tinha vida? Eu reconheço que antes de Jesus eu não tinha vida? Ou eu sou que nem esses atores e atrizes da prostituição que tem por aí, que congregam nessa casa de prostituição chamada Igreja Sara Nossa Terra, a Igreja dos Artistas, que tem o descaramento e a cara de pau de aparecerem dando entrevistazinha de meia tigela na televisão e dizerem: eu não me arrependo de nada do meu passado. Será que nós também somos assim? Será que não reconhecemos o que éramos, ou melhor, o que não éramos, para o que somos? Será que não vemos nenhuma diferença? Aquele gadareno, o sofrimento que ele vivia era como se não fosse a existência de um ser humano. Tem que se equiparar àquele gadareno, para você poder valorizar ou discernir do seu antes e do seu depois. Quando eu falo aqui o testemunho da minha vida e digo: irmão, eu não tinha uma roupa para vestir, o sapato, a conga, lembra da conga que eu ia para a escola? Eu ia andando de pé, arrastando, para que ninguém visse os meus sapatos furados. Quantas vezes, para não dormir com fome, tive que comer na casa de vizinho e de parentes. Agora eu vou chegar diante de um púlpito e dizer que eu era o quê? Eu não era, eu não existia. Jesus Cristo me fez outro, me ressuscitou, me trouxe a vida, me deu existência. É isso que aquele gadareno reconhece. E agora, o que ele vai fazer da vida? Se ele reconhece que ele não tinha vida, só resta uma coisa para ele: viver e morrer por Jesus Cristo. Aleluia. Não resta mais nada. Não tem mais nada a ser feito, meu irmão. Não tem mais nada a ser feito, meu irmão. Alguns que aqui dentro estão têm apenas mais 20 anos de vida. Tem gente aqui dentro que tem menos de 20 anos de vida, vai partir para a eternidade e não está aproveitando os seus 15 anos que lhe resta. Viva a Cristo com toda a intensidade da tua alma, meu irmão, que esses teus 15 anos vão valer mais que muitos que vivem 100 anos lá fora, porque vale mais um dia nos atos do Senhor que em outras partes 1000. Outros aqui têm um pouco mais de tempo, mas nem por isso seja relaxado, porque tanto quanto mais estudamos a lição, tanto mais a aprendemos. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, É isso Deus. que Paulo diz: eu não me canso de vos escrever sempre. Aleluia, estas Deus. coisas, porque é segurança para vós. Aleluia. Tem jovens aqui dentro Aleluia. cuja alma ferve. Santo de Israel. Tem uns que dizem: eu quero ser que nem esse pastor Jesus. Santo de Israel. Só que tem um detalhe: ninguém aqui será igual a mim. Glorificado seja o teu nome. Todos terão que ser
muito melhor. Aleluia, Deus. De tal tamanho que se fosse o tempo de eu estar vivo, eu teria que me ajoelhar aos pés de vocês. Aleluia. Porque a unção que vocês vão receber, a minha alma anseia, mas ela não virá sobre mim, mas virá sobre vocês. Aleluia, Deus. Irmão, o que fazer da vida se não servir a Jesus Cristo? Onde está a frase dos grandes homens? Usamos o que? Para encher linguiça numa pregação? O viver é Cristo e morrer é lucro. Em nada tenho a minha vida por preciosa, senão que cumpra com alegria o ministério que me é proposto de dar testemunho da graça de Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso é muito bonito, decorado. O que o Espírito Santo quer ver é isso vivido. Impossível, irmão, se calar quando verdadeiramente o Espírito Santo habita em nós. Uma vez eu estava no pátio de uma igreja batista, sentado à borda de um batistério que tinha no quintal, e eu estava lendo a Bíblia lá num dos intervalos da programação, lendo a Bíblia. Quando eu estou lendo aquela Bíblia, vendo aquela palavra gloriosa, eu disse: meu Deus, que maravilha seria se o mundo ouvisse a tua palavra. Que coisa gloriosa! Eu recebi um toque de Deus ali naquele quintal. Talvez porque dentro do santuário fosse impossível. E quando eu estava vendo aquilo ali, eu disse assim: mas Jesus, eu fechei a Bíblia, disse: Jesus, tem misericórdia da minha alma. Eu sou um covarde. Eu não tenho condições de abrir, eu não tenho coragem de abrir a boca e falar no teu nome. Mas eu sei que tu podes todas as coisas. Se tu usou a mula, tu pode usar a mim também. Passou-se alguns anos, eu estava em plena Praça Sans Pena pregando. Mais uma semana se passou, eu estava em plena Praça Central do Brasil pregando. Passou-se mais um tempo e eu fui me transformando no principal pregador que o Rio de Janeiro já conheceu. E hoje sou o principal pregador que o mundo conhece. De um covarde que não era nada. Jesus falou: é assim que eu gosto de pegar o que é nada. Que reconhecia que é Jesus que o livrou da fome. Foi Jesus que o livrou das roupas puídas. Foi Jesus que me deu graça. Foi Jesus que me levantou a cabeça. Só andava de cabeça baixa, humilhado. Quem é dependente de tudo, depende de todo mundo. Vai levantar a cabeça para onde? Mas aí nós aprendemos: eleva os meus olhos para os montes, e o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Meu irmão, a unção é aquilo que nos capacita. E Jesus falou: recebereis a virtude do Espírito Santo, que é a unção, e sereis minhas testemunhas. Para uma dispensação da restauração, isso não era para estar sendo ouvido. É porque algumas pessoas negligenciam tanto, mas tanto e tanto, que tem que começar ouvindo tudo de novo, desde o beabá. Isso se chama, sabe o quê? Misericórdia de Deus. As mulheres desse ministério têm hoje a chance de serem labaredas de fogo nas mãos do Espírito Santo. Aleluia. As mulheres desse ministério têm recebido a mesma palavra que qualquer homem aqui dentro tem recebido. Tem recebido do mesmo Espírito, tem recebido da mesma unção. E não precisa ter o mesmo chamado que um homem, basta ter o mesmo Espírito. Mas tem que pagar o mesmo preço. Sem pagar preço, ninguém compra nada. Tem que pagar o preço. Então, meu irmão, seja como teu Senhor Jesus. O que Jesus falou? A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Olha aqui, deixa eu ler aqui para você em Marcos, no capítulo 3, no verso 20. Diz assim, Marcos 3, 20. Foi então Jesus para casa,
Uma vez mais, grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares, tá? Repete aí, quando quem, irmão? Os familiares de Jesus tomaram conhecimento de que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Você sabe o que se diz a respeito de um homem cheio do Espírito Santo? Ele perdeu o juízo. Aleluia a Deus. Você sabe o que se diz a respeito de um homem cheio do Espírito Santo? Ele é louco. Aleluia a Deus. É fanático, é maluco, é desorientado, não sabe o que faz, não sabe o que fala, não sabe o que diz. É isso que se diz de um homem cheio do Espírito Santo. Se ninguém te chama de louco, nem de fanático, nem de maluco, é porque você nunca soube o que é provar as delícias das virtudes do século vindouro e a graça do Espírito Santo. Não altere os dizeres dessa igreja. Não ouses manchar as frases que o Espírito Santo tem dado, trazida do trono do Pai. Direção desse ministério quem tem sou eu, e não ninguém que está sentado na congregação. Trabalhe com aquilo que Deus deu. Quando você tiver capacidade de fazer as suas próprias ferramentas, vá fundar a sua igreja. Quem é cheio do Espírito Santo recebe essa palavra e diz: louvado seja o nome do Senhor. Mas quem não é, quem é cheio do seu próprio orgulho, da sua própria vaidade, quem pensa que Deus está abençoando a obra das suas mãos, que não prosperarão, não recebe uma palavra dessa. Não recebe. Não recebe, porque todo orgulhoso gosta de ver as obras das suas mãos prosperar. Eu te afirmo, as obras dos pés de Garrincha prosperaram, as obras dos pés de Pelé prosperaram, as obras das mãos de Abelardo Barbosa ou Chacrinha prosperaram, as obras da mão de Xuxa prosperaram, de todo o elenco da Rede Globo, as obras deles sempre prosperaram. Mas Deus nunca passeou em nenhum dos dedos deles. Aleluia a Deus. Deus nunca se importou com nenhum deles. Aleluia a Deus. Deus sempre passou por eles de costas. Só o Senhor é Deus. E é lamentável ver crentes que foram alvos do Espírito Santo serem considerados igual ou pior do que qualquer ímpio lá fora. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, e nesse ministério, invariável, impreterivelmente, nesse ministério só se consegue ser cheio do Espírito Santo seguindo a direção deste púlpito. Aleluia a Deus. Ou afinal de contas, somos ou não a restauração? Se alguém acha que não é assim, meu irmão, olha, a rua é bem grande, tem gente alugando tantos espaços, mete um púlpito lá, mete uma placa e funde a sua igreja. E depois eu estarei aqui pregando que mais uma birosca foi aberta. Aí você vai e lança um desafio para mim, que eu aceito, em praça pública. Não se levantará nenhum ministério que não seja reconhecido por esse público. Nenhum ministério se levantará na terra, nenhum novo obreiro, nenhum novo pastor que não seja reconhecido por este público. Aleluia a Deus. Que ousadia, a ousadia maior, eu vou repetir, é no mundo inteiro, e não só no Rio de Janeiro, nem no bairro, nem no Brasil, no mundo inteiro. Aleluia a Deus. Se isso Aleluia disser, a Deus. dobre os joelhos e vai orar. Deixa o Espírito Santo, dá uma chance para o Espírito Santo falar contigo. Aleluia a Deus. Dá uma oportunidade. Te permite Deus entrar na tua vida e falar contigo. Agradecido seja o teu Se eu nome. sou um mentiroso,
seja todo homem mentiroso, mas ele sempre verdadeiro, vai ouvi-lo. Não se levantará sobre o planeta Terra nenhum ministério que eu não reconheça. Aleluia, Deus. Nenhum! E me diga se você já ouviu uma ousadia dessa antes. Eu duvido. Aleluia, Deus. Nunca você ouviu isto. Deus. E depois de mim não ouvirá. Aleluia, Deus. Analisa. Vai lá para o teu canto. Veja se eu sou um louco segundo os homens ou se eu sou um louco segundo o Espírito Santo de Deus. Quem viver e até quem morrer verá. Então, meu irmão, não dá para se calar. Quando o Espírito Santo se move, não dá para se calar, não dá para se conter, não dá para ficar de boca fechada, não dá para segurar como que nós cantamos aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ele obriga o profeta a profetizar. Mesmo que tu esteja dormindo, ele vai lá e fala contigo, te dá um sonho, as visões da noite. Se o Espírito Santo está na tua vida, você toca onde você toca, ele deixa as marcas dele da prosperidade. Se o Espírito Santo está na vida de alguém, de uma cadeia, ele põe no trono. Tem pessoas que as suas vidas são a mesma coisa desde que entraram aqui na igreja, não mudou nada. Deixa eu explicar, né? Senão você pode dizer, não, mas graças a Deus, Deus me abençoou. Eu não tenho falta de nada. Esse é o seu problema. Esse é o problema de algumas pessoas aqui dentro desse ministério, que entraram aqui como riquinhos e não se dão conta que a sua vida não mudou. Essa riqueza é uma desgraça. Essa riqueza é um sepulcro para você. O que você pensa que Deus te deu, Ele não te deu porcaria nenhuma. Você já veio do mundo com isso. Isso é o teu cemitério. Vai, vende tudo quanto tens e vem e segue Cristo e terás o tesouro no céu. Aleluia, Deus! Santo de Israel! Aleluia! Tem pessoas que não percebem que estão mortas porque não tem falta de nada. É justamente porque você não tem falta de nada que você está morto. Porque se você tivesse falta de alguma coisa, estaria aprendendo a conquistar com o joelho dobrado e cara no pó. Aleluia, aleluia. Santo de Israel. Santo de Israel. Essa é a realidade. Tem crente aqui dentro. Tem crente aqui dentro, nessa noite, que só está aqui dentro na ilusão de que Deus vai lhe abrir uma porta de prosperidade. Por isso está se sustentando na igreja. Jesus Cristo nunca abriu porta de prosperidade na frente da porta da unção. Primeiro tem que ser cheio do Espírito Santo. Enquanto não servir de templo do Espírito, Deus não tem moradia para você. Enquanto o Espírito Santo não puder se mover nos teus passos, enquanto você não andar nas asas do Espírito, Ele não tem patrimônio nenhum para você, nem bem nenhum. Quem te deu essa ilusão? Foi esse púlpito aqui que te ensinou isso? Ah, se foi esse púlpito que te ensinou isso, desculpa, eu falhei. Esquece as riquezas, meu irmão. Esquece as riquezas. Hoje eu estou com 3 carros lá na rua e uma moto. E tenho uma casa muito espaçosa e confortável. Esquece as riquezas. Por acaso já explorei alguém aqui dentro? Já pedi dinheiro de alguém aqui dentro? O Deus vivo abre e fecha a porta onde bem quer. Do nada Ele chama a existência que Ele bem precisa. Deus só transborda a sua bênção sobre aquele que é templo do Espírito, aquele que lhe serve. As demais coisas
Se você sabe, vai e viva. Esquece riqueza. Aqui diante de você está um homem que hoje não tem falta de nada na terra dos mortais. Nada. Mas um homem que nunca fez uma oração. Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá um bem material. Desde a minha juventude, quando eu conheci Jesus Cristo pela sua palavra, pela Bíblia, a minha oração sempre foi: Deus, enche-me do teu Espírito. Deus, usa-me ou mata-me, porque eu não suportarei viver se não for para te servir. É impossível, meu irmão, alguém cheio do Espírito Santo não falar das grandezas de Deus. É impossível alguém cheio do Espírito Santo não entrar em choque com a sua família. É impossível alguém cheio do Espírito Santo não ser mandado embora toda hora do emprego. É impossível. É impossível, meu irmão. 50 anos nas costas, eu posso te afirmar, nessa sociedade que nós vivemos, é impossível. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não me venha falar de dons. Não me venha dizer que teve visões. Não me venha dizer que está falando a língua dos anjos. Ou sei lá que língua. Não me venha dizer que você viu isso, aquilo outro, que está cheio de autoridade contra o diabo, que está orando ousadamente. Se você me disser que está cheio do Espírito Santo, eu vou te perguntar se teu pai e tua mãe já te apontaram a porta da rua. Isso que é característica de alguém cheio do Espírito Santo. Eu vou te perguntar se o teu patrão já está te perseguindo, se os teus colegas de trabalho já te desprezaram e já não estão dando mais nem bom dia para você. Se tu me disser é assim, pastor, eu vou dizer verdadeiramente tu estás cheio do Espírito Santo, porque é impossível ser diferente. Não cuideis que vim trazer paz à terra, em trazer espada, dissensão, intriga, contenda. E os inimigos do homem, se da sua própria casa serão inimigos do homem, que dirá os de fora, que nenhum amor nem sentimento tem por você. Amém? Que você cresça e que Deus seja Senhor da sua vida, pois até aqui nos tem ajudado, Senhor.